Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? A gratidão é algo que surge no nosso coração para nós retribuirmos quando recebemos algo especial de alguém. Nesse caso, essa família recebeu um livramento da parte de Deus. E aí estamos aqui todos nós, cultuando a Deus, agradecendo a Deus por este momento, pelo aquele livramento que Deus deu para eles. E aí, meus queridos, para definir melhor essa palavra gratidão, na Bíblia Sagrada, ela traz vários relatos, vários exemplos de gratidão. E essa história que vemos aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 17 do livro de Lucas, ela traz a história de 10 leprosos. Quando Jesus Cristo seguia a caminho de Jerusalém, e ele passou por meio da cidade de Samaria e também pela Galileia. E se aproximava de uma aldeia. E diz aqui as Escrituras Sagradas que 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. E por um momento eles pararam. Por que eles pararam? Porque a história, ela nos relata que os leprosos, naquela época, eles não poderiam se aproximar de outras pessoas. Por isso eles pararam de uma certa distância de Jesus e começaram a clamar: Mestre, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. E aí, meus irmãos, quando nós lemos essa história, o nosso coração, ele nos enche assim de temor, e a gente passa a refletir, a imaginar como seria a vida daquelas pessoas que moravam em um lugar afastado ali da cidade. Era uma aldeia separada, para que eles não tivessem contato com outras pessoas. Porque a lepra naquela época, ela não tinha cura. É igual essa doença maldita que até hoje não tem cura, né, irmão? O coronavírus. E não é muito diferente como daquela época. Primeira coisa que pediram foi que os doentes se isolassem, e até mesmo nós também, que não tivéssemos ainda contraído a doença, nos isolássemos, ficassem totalmente isolados. E assim aqueles homens, não só convivendo com a dor da doença, daquela lepra, muitos já há muito tempo com aquela doença, talvez já tinha perdido parte do seu corpo, dos seus membros. Eles tinham que conviver também com a dor da saudade. Porque quando eles eram identificados com a doença, os sacerdotes daquela época, eles iam até a presença dos sacerdotes, eram identificados com aquela doença, eram os sacerdotes que diziam se eles tinham que permanecer no meio da sociedade ali, ou se eles tinham que se afastar para aquela aldeia. E aí, essas pessoas eram tiradas do meio da sua família. Eles eram tirados do seu convívio, das pessoas que o amavam, dos seus filhos, da sua esposa, da sua vizinhança, da sua parentela. E eles passavam a conviver totalmente isolados, sobrevivendo da pior forma possível, jogado às traças, como a gente diz nos dias de hoje. Mas a história conta que naquele dia, o autor da vida, Jesus Cristo, ele se aproximava daquela aldeia. E aqueles homens, mesmo não podendo chegar até os pés de Jesus, como tantos outros fizeram em busca de um milagre, distante mesmo, porque diz que eles tinham que ficar pelo menos até 100 metros de distância de alguém. E tinha mais, irmãos, a humilhação era tão grande que se alguém se aproximasse deles, eles teriam que gritar: impuro, dizendo que eles estavam impuros e que ninguém podia se aproximar dele. Agora, imagine o sofrimento, a solidão que aqueles homens viviam. Mas naquele dia, a história dele poderia estar mudando. No coração deles ali,
eles sentiram que a sua história poderia estar mudando. E tem mais, irmãos, naquela época, judeus e samaritanos, eles nenhum gostava do outro. Eles não conviviam um com o outro, se odiavam. Mas o sofrimento deles era tão comum. Eles sofriam da mesma doença, da mesma dor, que a Bíblia diz que os 10 estavam juntos ali, mas no meio deles tinham 9 judeus e um samaritano. E eles tinham um propósito só, era encontrar com Jesus. Amém, irmãos? E aí a Bíblia diz que de longe ele clamou por Jesus, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É no momento de dor, é no momento de angústia, quando todos já nos desprezaram, quando todos dizem que não tem jeito para a tua vida, quando todos dizem que você não presta, que você não vale nada, que Jesus olha para ti e te traz uma solução e uma esperança para a tua vida. Aleluia. E aí, igreja, Jesus, vendo-os, disse-lhes, olha o que Jesus diz para aqueles homens: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Por que Jesus mandou que ele fosse até os sacerdotes? Porque eram os sacerdotes que determinavam se eles tinham que permanecer isolados naquela aldeia ou se eles poderiam retornar ao convívio da sua família, ao convívio da sociedade. E aí diz aqui a Bíblia que eles foram até os sacerdotes. E um deles, vendo que estava sã, já estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus, aleluia. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhes graças. Este era o samaritano. E olha, meus irmãos, Jesus perguntou para aquele homem. Olha só o que Jesus pergunta para ele. Vejam que eram 10 que tiveram encontro com Jesus, pediram a misericórdia de Jesus. E aqui agora nós vamos definir o conceito de gratidão em que essa história nos relata. Foram 10 que se encontraram com Jesus. Jesus mandou os 10 ir até os sumos sacerdotes. E aí, irmãos, só um deles retornou para agradecer e dar glória a Deus. Só um voltou. E aí Jesus pergunta para aquele homem: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Os 9, depois que receberam a bênção, depois que foram curados, eles esqueceram de Jesus. Eles seguiram em frente, foram tocar sua vida. E assim, meus queridos, muitas vezes acontece nos dias de hoje. Quando nós precisamos, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, pedimos a bênção de Deus. E quando a bênção chega, nós esquecemos de retornar para agradecer aquele que nos entregou a vitória. Amém? Aqui está o conceito de gratidão. 9 esqueceram de voltar para agradecer. Somente um voltou para agradecer a Deus. E aqui, meus queridos, Jesus não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão aquele homem estrangeiro, aquele samaritano. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Você entendeu aqui agora? Aquele homem que voltou,
ele voltou não só para agradecer a Deus, a Jesus, mas ele queria mais. Ele tinha sede de Deus. Ele voltou porque ele tinha sede de Deus, porque ele queria a sua salvação. Aleluia, Deus. Ele voltou, prostou-se o rosto em pé, começou a agradecer a Deus, glorificar em alta voz, como a Bíblia diz. E o Senhor falou para aquele homem: a tua fé te salvou. Aleluia. Não bastou para ele simplesmente receber a bênção, ficar limpo. Veja que os outros 9 receberam a bênção, ficaram sãos, ficaram curados e foram tocar suas vidas. E muitas das vezes é assim, irmãos. Quando nós estamos na angústia, na luta, nós buscamos a Deus, nós clamamos por Deus, e quando recebemos a bênção, esquecemos de Deus. Esquecemos até de agradecer. Não foi isso que aconteceu com os 9? Então a definição nesta noite para o que está acontecendo aqui é gratidão. Aleluia. Gratidão a Deus, assim como aquele samaritano voltou para agradecer pela vida que Deus deu para ele e pela salvação que Deus deu para ele também. Assim esse casal, pastor Adinaldo, a pastora França, tem feito para agradecer a Deus este culto junto com a igreja. Né, irmãos? Grato a Deus pela vida, pelo livramento que Deus deu para ele. E assim nós temos que ser também. Aqui no Salmo, quando nós olhamos no Salmo, lá onde nós lemos, né, o Salmo 116, o versículo 12, o salmista, ele faz um relato de agradecimento a Deus. Ele está... Se você for ler o Salmo 16, todo o Salmo, ele vem glorificando a Deus, agradecendo pelas bênçãos, pelo livramento, por tudo que Deus tem feito na vida dele. E aí lá no versículo 12, ele pergunta para si mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele se questiona para ele mesmo. E aí, meus irmãos, isso vale para nós, vale para mim, vale para você. O que devo fazer eu para agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito na minha vida? Aleluia, Deus. Agora há pouco o irmão Anderson esteve aqui e falou que ele é grato a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Então ele tem algo a agradecer. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida, por tribulações, por luta, por angústia, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja um filho dando problema para a gente. E aí, a gente ora ao Senhor, busca a Deus, faz jejum, faz oração, Deus entrega a vitória e às vezes nós esquecemos de agradecer a Ele. Não sabemos nem o que fazer para agradecer. E o salmista aqui está te perguntando nesta noite. Ele questiona com ele e nos faz essa pergunta também: o que farei eu para agradecer a Deus por tantas as coisas que Ele tem feito na minha vida? Aleluia, Deus. Amém, irmãos? E a melhor forma de agradecer a Deus é sendo grato. Sendo grato a Ele na sua obra, na sua igreja, levando o evangelho lá no teu trabalho, na tua casa, aonde quer que você esteja, você testemunhar das grandezas de Deus, de tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, nesta noite, a palavra que eu tinha para vocês é essa: gratidão. Ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tudo que Ele tem feito na tua vida. Eu sou grato a Deus pelos pastores que Ele me deu. Eu sou grato a Deus pela igreja que o Deus me colocou. Pelos irmãos que estão orando uns pelos outros no dia a dia. E nós temos que ser grato a Deus, irmão, por tudo. Porque foi Jesus Cristo, o mesmo Jesus que caminhava já
a caminho de Jerusalém para ir para o Calvário, que curou aqueles leprosos, que entregou a vitória para aqueles leprosos e que mais tarde ele morreu na cruz por mim, por você e por todos nós. Aleluia. E por isso temos que ser gratos a Deus por isso, porque um dia Jesus Cristo, lá no Calvário, ele deu a vida dele por todos nós. Aleluia, Deus. Tem motivo maior do que esse para sermos gratos a Deus, irmãos? Saber que Jesus Cristo levou com ele todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento. Se nós estamos aqui hoje reunindo, agradecendo a ele por um milagre que entregou na vida do nosso pastor, é porque ele morreu um dia lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Então receba esta palavra nesta noite, guarde, crave ela no teu coração, para que você possa ser cada dia mais grato a Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Adinaldo, a palavra agora é com vocês. Essa era a mensagem que a gente tinha para a igreja nessa noite. Espero que os irmãos tenham entendido e Aleluia. dizer que eu amo muito vocês. Aleluia, Deus. Eu costumo dizer o seguinte, aqui em Ferreira Gomes, eu tenho muitos amigos, conhecidos, mas irmãos, que a Bíblia diz que na dificuldade a gente encontra amigos, mas na hora da angústia a gente tem irmãos. Aleluia. E aqui em Ferreira Gomes, Deus me deu o pastor Adinaldo como um amigo, irmão. Aleluia. E eu sou grato a ele, sou feliz pelo livramento que Deus deu à sua família. E sei que o ministério do pastor Adinaldo, junto com esta igreja, é muito grande nesta cidade. Porque não foi uma, duas ou três vezes que o Senhor nos mostrou que ali naquele lugar, esse ministério estaria levantando um grande templo, estaria enchendo de membros, de adoradores, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, pastor Adinaldo, obrigado pela oportunidade. É uma honra, uma satisfação ser seu amigo, ser sua ovelha e cultuar junto com esta igreja pastoreada pelo Senhor e a pastora França. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pela vida do irmão Aprígio. Sempre digo que há famílias na igreja que são aquelas que nos cobram incessantemente o exercício pastoral e exige de nós nós colocarmos todos os dias em prática a nossa chamada sacerdotal. E a família do Aprígio é uma família que nos faz todo dia lembrar que nós não devemos, de maneira alguma, deixar um só minuto e esquecer o nosso chamado diante de Deus. Que, irmãos, muitos querem ser pastor, mas nem todo mundo quer pastorear, né? Hoje, na maioria, na pandemia, parece que cessou o facho, como diz o ditado popular, né, de muitos aí que queriam aí montar ministério, queriam ser pastor a qualquer preço. Aí a pandemia veio, né, diminuiu aí muita igreja, eles desistiram de ser pastor porque queriam ser pastor por causa de dinheiro, de status. Eu vou montar uma igreja porque eu não vou ter que trabalhar no pesado, né? A igreja vai ter que me sustentar. Mas quando chega na hora de pastorear, tá nem aí, meu irmão, em pastorear. As ovelhas estão morrendo e ele não tem nenhuma preocupação, porque ele não quer cuidar da ovelha, ele quer ter o cuidado da ovelha para seu benefício próprio. Mas eu me alegro que eu não tenho a responsabilidade no meu coração dada por Deus de ser um pastor que me ofereço a cuidar daqueles que se deixam ser cuidados por nós. Tenho uma vida em Ferreira Gomes, irmãos. Quem me conhece sabe que eu só não nasci em Ferreira Gomes. Eu cheguei aqui mais ou menos com a idade de 5 anos.
né? Eu tenho uma vida aqui e me tornei um pastor. Deus me escolheu para ser pastor. Mas por incrível que pareça, irmã Givanete, há pastores que chegam nessa cidade com 2 meses, que as pessoas começam a aplaudir, abraçar, com 1 ano estão fazendo vergonha. E nós que somos filhos daqui, muitas das vezes não somos acreditados, não somos honrados, mas nunca envergonhamos a igreja, nunca envergonhamos o povo de Deus neste lugar, nunca envergonhamos a nossa família. Tanto é que hoje eu estou entrando com um processo contra o estado do Amapá, porque a Justiça de Ferreira Gomes sujou meu CPF, minha identidade, num processo que era do meu irmão. E como ele não apresentou documento, a Justiça se achou no direito de colocar o meu CPF, minha identidade, num processo que não era meu. E nós entramos com o advogado, estamos correndo atrás do nosso direito, porque eu disse para a moça no fórum, eu vou fazer 50 anos, eu nunca fui numa grade de delegacia. Nunca fui preso, nunca fui processado. Sempre zelei pelo meu caráter, pela minha honra neste lugar. Por isso me entristece quando você vai puxar uma ficha de nada consta sua na justiça e lá a ficha aparece que você tem um processo, né? Mas isso, irmãos, só vem reforçar a nossa visão de continuar mostrando que nós estamos para fazer o bem. Irmão Aprígio é uma pessoa que eu, além de cuidar, tenho orado e tenho me alegrado. Hoje, ultimamente, eu tenho dito para ele que esse casal muito tem me alegrado, porque tenho ouvido nossos conselhos e tenho se entregado à obra de Deus. Eu cansei de dizer para ele, tu quer vencer tudo isso com a tua esposa? Faz a obra de Deus. Te entrega a obra de Deus. Que a Bíblia diz que, né, mente vazia é... Se eu não ocupo a minha mente com as coisas de Deus, Satanás vai ocupar com as dele. Por isso eu tenho que ocupar minha mente com as coisas que são do alto. Eu sei que está um pouco avançado, mas vamos ver. Cantor Paulo louvando ao Senhor com hino, enquanto eu vou pedir ajuda dos irmãos ali jovens, aqueles jovens que eu doutrino que tenha força, né? Para nós carregar uma mesa ali. Mas eu vou logo dizendo para vocês, irmão, ela pesa. Se vocês quebrarem minha mesa, vocês vão trabalhar 1 ano aqui para o pastor para pagar, tá? Irmão Paulo, esse aqui é o cantor Paulo, ali do Tessalônica. Ele não gosta que eu chame de cantor, irmãos, mas é um servo de Deus que canta muito, já veio várias vezes aqui conosco, né? É como um filho para mim, tá? E ele estava chorando muito para vir para cá e eu resolvi trazer ele esse final de semana. Vamos ouvi-lo cantando. E logo após já vamos estar encerrando para a glória do Senhor. Estará domingo com a gente ali no Templo Sede, em nome de Jesus, louvando ao Senhor também.